o Carille ele não tinha oportunidades, Mas então ele foi se acomodando um pouco. O Corinthians não pode ser um projeto de aposentadoria, entendeu? O Jadson vai ser... Não pode ser. Um time como o Corinthians não pode servir de projeto de aposentadoria. Esse início de pré-temporada vai ser interessante para alguns clubes, né? Que tem os treinadores com a essência mais ofensiva, né? O Thiago Nunes vai ter um período de pré-temporada que é o que todo treinador sonha. Lógico que ele vai mudar o modelo completo ali do Corinthians para poder implementar esse modelo. Mas é interessante você poder ter um prazo ali de um mês e meio para você poder... Não tem esse prazo, sabe por quê? O time se reapresenta dia 5 ou 6. Vai para dia Flórida. 22 começa o Paulista, tá aí ok. Mas a primeira rodada em fevereiro, né? Já é no dia 5, 6. Primeira semana de fevereiro da pré-Libertadores. Então ele vai ter um mês para colocar o time em campo num mata-mata que pode valer o ano inteiro do Corinthians. Um processo de mudar esse jeito de jogar do Corinthians. Aí tem o Fernando Diniz com a permanência, que é o que a gente espera ver, que eu até vi a declaração do Diniz, que ele falou que tem muito do Diniz. Eu sei que tem muito do Diniz já nesse período, mas não um dos princípios mais fortes do Diniz, que é aquele controle de jogo o tempo inteiro. E o próprio Jesus, né? No Flamengo. E chegou com o carro andando, como todo mundo fala, para trocar os pneus e fez acontecer. E a gente espera um time do Flamengo muito melhor, né? Porque com um período de pré-temporada, para ele colocar princípios tão complexos de jogo, como é o do Flamengo, e ter o resultado que ele teve tão pouco tempo, imagine com a pré-temporada bem feita, né? E estou curioso também sobre como Jesus vai lidar com os estaduais. Se ele vai força máxima, se ele vai dosar. Agora, ó, você fez um diagnóstico do Corinthians, assim, né, que pouca gente serve, né? Pro ano que vem. É muito forte. Eu estou dizendo assim, pelo Corinthians quer mudar tudo, né? O Corinthians quer ser um time ofensivo. Então, são jogadores que não combinam com esse estilo ofensivo. O que você sabe são jogadores que o Thiago quer fora ou que ele quer dentro? Não, que ele quer para o time, como Quais são? Possíveis reforços. O Corinthians... Onde seria a tua prova? Quando o Thiago Nunes sentou com o presidente André Sanches e sacramentaram... Me convença, por favor, me convença. A promessa da direção do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, foi para o Thiago Nunes uma mudança geral no elenco. Uma mudança geral porque quer esse jeito novo de jogar. E o Thiago, nesse tempo de Atlético Paranaense, quando se despediu até agora, vem trabalhando nos bastidores, com telefonemas, com a direção, tem indicado alguns jogadores. Isso eu soube Segundo ontem... o André, 17 nomes foram indicados. Deixar bem claro para o torcedor que indicado não quer dizer que o Corinthians foi lá e fez o contato. São nomes. E nem que vai trazer os 17. E nem que vai trazer os 17, exatamente. E essa lista, pelo que eu soube, o Thiago elaborou uma lista assim e fez ela em partes. Possíveis, improváveis, mais difíceis, jogadores que estão à mão, jogador que vale a pena fazer um investimento. Plano A, plano B, plano C. Aí vem o plano C. O Luan, há um otimismo muito grande da contratação do Luan do Grêmio. Tem o Michael, que o Globoesporte.com noticiou que já tem uma proposta em mãos. Michel do Goiás. Jogadores que o Thiago Nunes gostaria de ver no Corinthians, mas eles vêm com muita dificuldade, por ser um mercado exterior, Juliano e Tyson. Juliano e Tyson são jogadores que agradam o Thiago Nunes e estão nessa lista. Mas, assim, o próprio Thiago já deixou na lista sabendo que é muito complicado. Você tem o Jorge e o Dodô na lateral esquerda. O Jorge... Só nomes bons até agora. O Jorge é um jogador... O Jorge é um jogador que casa muito com o estilo e característica do Thiago Nunes, jogando pelo lado, indo muito à frente, mas tem essa dificuldade e a concorrência do mercado da Europa, se tiver a proposta, e do Palmeiras, que vem com tudo, que o São Paulo certamente aprovaria o nome do Jorge. O Dodô, o que pega é a questão salarial, ele ganha um salário muito alto e ele está atrelado a um time da Itália, né? Então ele foi para o Cruzeiro porque o Cruzeiro topou pagar o salário alto. Então, para o estilo de jogo, um lateral esquerdo um pouco mais ofensivo. Um meia, esse meia é um... Ironia, né? Desculpa, a ironia é que o Dodô foi revelado no Corinthians, né? E agora o Corinthians precisa contratar o Dodô. Agora, esse pacote, não sei quem vende esse pacote, ele é muito melhor, muito mais interessante do que o pacote que o Corinthians trouxe esse ano, a baciada de jogadores mais ou menos que o Corinthians trouxe esse ano. Mas é bom dizer... São nomes e assim, é importante... Bons nomes. São nomes que estão nessa lista, mas não quer dizer que o Corinthians já entrou em contato ou que o Corinthians vai entrar em contato. Indicam, pelo menos, uma ambição de jogar melhor ano que vem. E você tem um time que joga futebol.
bola para o ano que vem. Mas o Carille revelou em uma das últimas entrevistas, isso deixou a direção do Corinthians muito irritado, que a intenção era trazer o Rodriguinho, era trazer o Roger Gabigol, era trazer o Gabigol, e aí trouxe o Sornosa, né? E trouxe o Regis. Aí, então, eu fico preocupado com esse negócio de plano A, plano B, plano C, porque daqui a pouco você vende a expectativa para a torcida do plano A e vem o plano C. Mas, de qualquer maneira, São bons nomes. São bons nomes. São bons nomes. E nessa lista, o Thiago gostaria de contar com um zagueiro canhoto. Só que no mercado brasileiro, tá uma dificuldade muito grande de você ter um zagueiro canhoto. Então, de repente, o Thiago, junto com o departamento de análise e estatística do Corinthians, vai olhar muito para o mercado sul-americano. O Mari chegou assim, o Jesus queria um zagueiro canhoto. Atlético Paranaense. O menino Pedro Henrique é um jogador que está nos planos do Thiago Nunes. O Thiago Nunes vai usar esse jogador, assim como o Camacho. Esses dois, o Thiago Nunes vai contar com eles. E assim, é uma lista... Sid Clay é o nome da lista, não? Sid Clay, assim, pela característica, e até pelos nomes que o Thiago indicou, Dodô e Jorge... Ser plano C. Fica um pouco atrás. Mas é um cara que tem uma história com o Corinthians. E de repente, uma coisa que é bacana assim, o torcedor saber, o Cássio é um baita de um ídolo do Corinthians. E do estilo de jogo do Thiago Nunes, o Cássio já se antecipa e fala, olha... ano que vem vou começar a treinar mais para saída de bola com os pés. Então, partiu do próprio Cássio. Imagina o Cassião, hein? Tem que treinar bastante. Imagina o Cassião. Começa a treinar nas férias, Cássio. O Fluminense, ele teve uma característica numa temporada, num ano muito ruim, mais um do Fluminense, ele teve uma característica muito curiosa. Ele ganhou pontos dificílimos e perdeu pontos que eram assim, na mão. Olha, o Fluminense conseguiu derrotar o Grêmio, o Diniz ainda era o técnico, derrotou o Fortaleza fora, derrotou o Corinthians nos 2 jogos que fez, o Grêmio nos 2 jogos que fez, derrotou o São Paulo fora, quando o São Paulo estava brigando ali ponto a ponto por vaga na fase de grupos, derrotou o Palmeiras, só que os jogos, em tese, fáceis, Avaí em casa, CSA em casa, Chapecoense em casa, ele não ganhou. Mas ele somou pontos dificílimos. Como é que a gente explica isso, Pedrinho? É porque, às vezes, quando você tem que propor o jogo, né, que você é maior dentro do jogo, por exemplo, Fluminense e CSA, Fluminense é maior dentro do jogo, ele tem dificuldade. Quando ele passa a ser um time mais reativo, que ele é atacado, ele se sente mais confortável, tem mais espaço para jogar, usa mais a velocidade. Um outro ponto positivo, André, do Fluminense, isso já é uma característica do clube, que é o que eu falo, a gente identificar e criar identidade. Como passa por um momento financeiro muito complicado, vai lá e belisca a base, traz jogadores da base, revelam. E aí é o processo que a gente fala de planejamento, né, de metas. Eu tenho que ter tantos % de jogadores do profissional da base, como é o Atlético Paranaense. Então, eu sempre bato nessa tecla, eu falo isso, não sou gestor e quem for gestor, de repente, pode, sentado aí no ar-condicionado é fácil. Pode ser. Eles fazem algumas contratações para se autoproteger, né? Porque é muito mais fácil, por mais que eu acredite no moleque da base, que eu estou vendo ali que ele vai me dar um retorno, eu assumo esse risco como gestor. Então, eu prefiro trazer... Um exemplo, é mais fácil eu bancar o Arthur, que está no Bahia hoje, que é do Palmeiras, o meia, ou trazer o Lucas Lima, que já tem um nome. Eu, como gestor, estou trazendo o Lucas Lima, que tem um nome sensacional, mesmo não estando forte no mercado naquele momento. Tirei a minha responsabilidade, joguei a responsabilidade para o Lucas Lima e dei a resposta para o torcedor. Agora, quando eu boto o Arthur, que ninguém conhece, eu estou chamando a responsabilidade para si. Então, falta um pouquinho o gestor fazer o planejamento e acreditar no que ele tem em mãos, do talento do que ele está vendo, e não do que é menos perigoso para ele. Então, assim, os critérios de avaliações, na minha opinião, muitas vezes são equivocados. E o Fluminense tem a oportunidade, como o Vasco tem a oportunidade, de trabalhar muito a base. Porque te dá um retorno. E com relação ao jogo do Fluminense, é isso. Às vezes você, quando tem que ser o grande dentro da partida pela limitação técnica, você não consegue. E quando você tem que ser reativo, sendo atacado, consegue produzir mais. Você falou da base, o garoto Evanilson, de 20 anos, nome do Arrebentou. jogo ontem. Que golaço, né? Falou o seguinte sobre a situação dele no clube.
Fluminense a gente sempre vem negociando faz tempo, né? A gente tá vendo o que é melhor, mas esses 2 gols também ajudam bastante. E estou esperando aí para ver o que vai acontecer. Tem risco de você não renovar com o Fluminense? Eu não posso falar ainda, né? Essa pergunta é uma pergunta que eu não sei ainda, não posso falar. Agora é só esperar. Eu quero muito ficar, né? Um clube que abriu as portas para mim, né? Fico muito feliz aqui e eu quero muito ficar. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$35 mil. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$100 mil. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.